A porção da Torá de Mishpatim estabelece as bases de um sistema de justiça bíblico, com muitas leis e punições diferentes. Uma dessas leis, a lei do escravo hebreu, consiste em trabalhar 6 anos e ter sua liberdade no 7º ano, e ela aponta para a era messiânica e para a nossa dedicação a Deus. Na era messiânica, o Messias será rei sobre todo o mundo. Em Isaías 11, versículos 3 e 4, diz que ele não julgará segundo a visão dos seus olhos, nem decidirá segundo a audição de seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres e decidirá com equidade pelos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Em Isaías 9, versículo 7 afirma, para que o governo seja aumentado e da paz não haja fim, sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para estabelecer e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Os crentes em Yeshua já estão agindo sobre a autoridade desse reino futuro. Ao estudarmos os princípios da Torá, aprendendo sobre as decisões do rei Messias, o maior defensor da justiça. É como diz Isaías 56, versículo 1, assim diz o Senhor, guardai o juízo e praticai a justiça, porque minha salvação está perto de vir, e meu favor será revelado. Em Êxodo 21, versículo 2 diz, se comprares um servo hebreu, ele servirá 6 anos, e no 7º ele sairá livre de graça. Os 6 anos de trabalho que o escravo hebreu deve passar simbolizam o que está acontecendo com o povo judeu no mundo de hoje, com aflição, subjugação e exílio. A libertação do escravo hebreu no 7º ano simboliza o fim dos tempos e a redenção final. A liberdade recebida no 7º ano corresponde ao 7º dia da semana, como diz em Êxodo 23, versículo 12. 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º dia descansarás. Isso também corresponde ao ciclo sabático de anos em Êxodo 23, versículos 10 e 11. E 6 anos semearás a tua terra e colherás a sua novidade, mas no 7º ano a deixarás descansar e repousar. Este padrão de tempo reflete o início da criação, onde Deus criou as coisas durante 6 dias e descansou no 7º dia. Alguns sábios do Talmud viam os 7 dias da criação como um esboço amplo da história da humanidade, como diz no Salmo 90, versículo 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como apenas o dia de ontem, quando já passou. Segundo essa visão, cada dia referia-se a um milênio diferente da história. Diferentes rabinos tinham opiniões diferentes, mas geralmente concordavam que o 7º dia se referia ao 7º milênio, a era messiânica de 1000 anos. Os primeiros crentes em Yeshua tinham uma visão semelhante. O livro de Hebreus fala do Shabat como uma amostra da era messiânica. O livro do Apocalipse fala sobre um próximo milênio de paz. A Epístola de Barnabé revela as primeiras tradições dos seguidores de Yeshua, incluindo uma sobre o Shabat e os 1000 anos da era messiânica. Meus filhos, prestem atenção no significado da expressão ele terminou em 6 dias. Isto implica que Deus terminará todas as coisas em 6.000 anos, pois um dia para ele é como 1000 anos. E ele mesmo dá testemunho dizendo, eis que hoje será como 1000 anos. Portanto, meus filhos, em 6 dias, isto é, em 6.000 anos, todas as coisas serão consumadas. E ele descansou no 7º dia. Isso significa que seu filho, quando voltar, destruirá o tempo dos maus e julgará os ímpios, e mudará o sol e a lua e as estrelas, e então ele verdadeiramente descansará no 7º dia. Se um escravo hebreu não quisesse ser libertado depois de 6 anos de trabalho, porque seu senhor o tratou bem e lhe deu esposa e filhos, o escravo hebreu deveria dizer, eu amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não sairei como um homem livre. O escravo perde o direito de ser libertado depois de 6 anos, e seu senhor o leva até o umbral da porta e fura sua orelha com um furador. A Torá diz literalmente em Êxodo 21, versículo 6, e ele o servirá para sempre. Essa passagem alude ao Messias, a devoção do Messias a Deus e a nossa devoção ao Messias. O valor numérico das palavras escravo hebreu em hebraico tem o mesmo valor numérico da palavra hebraica Messias. É como se o Messias dissesse em Salmos 40, versículo 6, tu perfurastes as minhas orelhas. O caso do escravo permanente também fala da nossa própria servidão ao Messias e à Torá. Se quisermos amar nossa família, nossos filhos e nosso cônjuge de maneira adequada, devemos primeiro amar o nosso mestre. É por isso que o servo diz, eu amo o meu senhor,
minha esposa e meus filhos, nessa ordem. Yeshua alude a esta ideia em Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Rabbeinu Efraim, em Malkut Mashiach, também tem algo a dizer sobre este assunto. O escravo diz claramente no mundo: eu amo o meu mestre, então me dedico à Torá pelo amor ao santo, bendito seja ele, e amo minha esposa, ou seja, amo a Torá, e amo meus filhos, ou seja, amo meus discípulos. Não me separarei do meu mestre nem mesmo na sepultura. Assim, os rabinos de abençoada memória disseram que os discípulos dos sábios não descansam, porque servem a Deus eternamente. Mesmo no mundo vindouro, como está escrito em Salmos 84:7, eles vão de força em força. Deus nos ordenou que colocássemos uma mezuzá nas ombreiras das nossas casas, na qual há um pergaminho com as palavras de Deuteronômio 6, versículos 4-9. Quando o escravo foi levado até o umbral da porta, ele fez um pacto sobre as palavras em Deuteronômio 6:5, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Rabbeinu Efraim disse: seu mestre furará sua orelha com um furador, para que ele não se desvie de ouvir as palavras da Torá. Nós também entregamos nossas vidas ao serviço de Deus para sempre. Rabbeinu Efraim diz: em Êxodo 21, versículo 6 diz: e ele o servirá para sempre. Isso se refere à ressurreição dos mortos, pois é um mundo sem fim, como está escrito em Isaías 66, versículo 22. Pois assim como os novos céus e a nova terra que farei permanecerão diante de mim, declara o Senhor, assim permanecerão a tua descendência e o teu nome. A porção da Torá de Mishpatim, especificamente a lei do escravo hebreu, tem múltiplas conexões com o Messias e a era messiânica.